Olá, Oiê! estamos aqui, eu e a Eduarda, para gravar para vocês mais um episódio do Conversas que Viram Pontes. E a gente espera que essa conversa que a gente vai ter aqui vire pontes aí para vocês conversarem na família de vocês, com os amigos de vocês. É para isso que essas conversas estão acontecendo. Deixa eu apresentar a Eduarda, que eu não chamo ela assim, eu chamo ela de Duda, Dudinha. Essa moça linda, ela é, além de linda, além de ser uma story maker, como é que mais que você é? Fala o nome. Eu tenho tantas coisas. Influenciadora, star maker. Isso aí, trabalhando forte nisso. Ela também é a minha nora, minha filhota que Deus me deu. E a gente sabe o quão que relação de sogras e noras às vezes são desafiadoras, mas não é o nosso caso. Mas a gente tem conhecimento que existe. Sim. Já tivemos, eu, por exemplo, que já tô beirando aí os 50, já tive algumas, né? Então eu já tive as boas, já tive as não tão boas, mas tudo na vida é aprendizado. Eu quero começar, Duda, te perguntando uma coisa bem assim, deixa eu ver. Como é que tu se sentiu quando foi entrar pra família? Então, como é que eu me senti? Eu me senti meio... Eu era um pouco vergonhada, mas também nem tanto. Então, era algo que... Eu tava antes, né, num relacionamento já há mais tempo. Então, eu tinha me separado e ficado um tempo já solteira. E entrar pra algo novo, eu tava bem ansiosa, assim, bem... Então, assim, eu me senti super bem. Eu me senti acolhida. A gente se deu bem. Eu acho que na primeira vez quando eu fui lá pra Santa Catarina pra te conhecer, a gente se deu bem. O Kevin já chegou falando que eu comia bastante. Então, assim, ela já foi preparada. É verdade. Já foi preparada. Ele já falou antes e eu já fui preparada. Então, assim, eu me senti bem acolhida. Já gostei de vocês, já me senti muito bem. Então, e acredito que a gente se deu bem já na primeira... Não foi um desafio, assim. Não. Dá aquele friozinho na barriga, né? Sim, dá aquele friozinho na barriga. Mas foi algo bem natural, assim. Eu não senti que... Ai, fiquei tipo, pensando assim... Ai, será que ela gostou de mim? Eu acho que foi tão bom que eu nem cheguei a pensar... Será que ela gostou mesmo de mim? Porque a gente se deu bem já na primeira vez. Mas tem um episódio dessa aí da Santa Catarina, que é o episódio clássico de sogra e nora, né? A Duda chegou, a gente fez a comida, o Kevin disse que ela realmente comia muito e não é brincadeira. Eu nem sei como é que ela consegue ser tão linda, porque a bichinha come que não é pouco. E ela lavou a louça, tu lembra? Aham. E quando ela lavou a louça, virou um prato cheio pro Kevin dizer que ela tava querendo me agradar, porque ela nunca lavava a louça. E isso, eu na época, eu super me identifiquei. Por quê? Porque quando eu conheci, no caso, o pai do Kevin, que eu também fui conhecer a Jane na casa dela, eu também lavei a louça, né? Eu acho que toda nora inteligente, quando vai na casa da sogra a primeira vez, lava a louça. Alguém tinha me dito, eu tinha essa informação em algum lugar da minha cabeça de que era bom lavar a louça. Não sei se tu teve isso, ou se foi totalmente inconsciente, ou se tu pensou, vou lavar a louça pra agradar a sogra. E eu pensei, eu vou lavar a louça pra agradar a minha sogra. Pensou? Bom, tá aí, agora aí, ó, o Kevin. Fica a dica. O Kevin vai ter certeza que realmente ela lavou a louça pra me agradar. Eu lavei a louça pra agradar a minha sogra e depois vocês vão contar aqui nos comentários se vocês também lavaram a louça pra agradar a sogra de vocês. Agora, Duda, eu gostaria que tu me dissesse, porque você tá casada, bem dizer, com o Kevin faz 4 anos? Ou 5 já? Vai fazer 5, né? Em setembro. Outro episódio legal. É. A Duda conheceu, eles fazem ano de namoro, casamento, no dia 6 de setembro. E eu faço aniversário no dia 7 de setembro. E no primeiro ano que eles iam fazer juntos, porque eu vou dizer uma coisa, por que eu vou contar isso pra vocês? Porque o relacionamento, um bom relacionamento, ele é construído. Ele não é assim, tipo, a Duda disse a gente se gostou de primeiro. Claro, mas a gente poderia ter se odiado depois, né? Com os acontecimentos, com o que uma faz, outra faz. E eu lembro que no primeiro ano eu morava em Santa Catarina, meu filho estava há anos já em Recife, 3, 4 anos. E aí, quando eles faziam 1 ano, eles moravam aqui em Canoas e eu continuava em Santa Catarina.
Fui acordada de madrugada, e eles combinaram com o pai do Thiago, na época, o Kevin, a Duda, tal, eles combinaram, eu não sabia. Mas eu fui acordada de madrugada com meu filho na minha casa. Então, assim, isso pra mim foi surreal, foi um presente maravilhoso, eu vivia com saudade dele. E aí, só que detalhe, era o dia em que eles fariam 1 ano, então ela abriu mão. Eu fiquei em Canoas. Porque não, na época não tinha como ir os dois. Não tinha como os dois. O Kevin tava de férias e eu trabalhava. E eu não tirei férias. Então, o Kevin foi e eu fiquei aqui em Canoas. E daí eles fizeram toda essa surpresa. Buscaram o Kevin de madrugada. Lá no ponto, lá. E aí foi quando Aí acordei com ele lá. Foi de madrugada, eram umas 2, 3 horas, eu acho. Isso aí. Só que eu nem imaginava, porque eles iam fazer 1 ano. Quem é a nora que abre mão de comemorar 1 ano com seu rapaz, né, namorado na época? Vocês já moravam juntos, eu acho, né? Já com o seu primeiro ano junto, construindo uma vida, uma história linda que eles começaram lá de baixo, como todo mundo. E todo mundo não, mas a grande maioria começa, um casal jovem se une, vai montar a sua vida. Começaram, né, alugando um kitnet, como a grande maioria. E em vez de comemorar 1 ano junto, ela abriu mão para ele ir para Santa Catarina abraçar a mãe dele. Então, como que tu não vai gostar de uma pessoa que abre mão de um momento tão importante? Vai lá. Ela não só abriu mão, ela incentivou ele a ir lá. Vai lá e fica com a tua mãe, que é aniversário dela. Então, os relacionamentos, eles são uma construção, né? E aí eu queria que tu me dissesse, Duda, dentro desse tempo todo que a gente tá aqui, eu tenho vários para citar de coisas bacanas que tu fez para mim. Eu quero que tu pontue para eles algo que fez tu me enxergar além da sogra. Tipo assim, além da sogra, ela também é minha amiga, eu posso contar com ela. Conta um momento teu agora, que fez com que a nossa união, que a nossa convivência fosse linda do jeito que é hoje. Não sou boa com memórias, mas assim, eu vou pegar as que me marcam, né? Que é quando eu tô assim, precisando muito de um conselho, eu preciso de algo, assim, de pessoas de fora, e eu sempre vou na parte, principalmente chorando, assim, tipo, o que eu faço? Às vezes eu pergunto na minha carreira profissional, que é o que eu mais fico, às vezes, em dúvida do que eu faço, porque assim, eu tenho 24 anos e eu sempre comecei a trabalhar, não comecei a trabalhar mais tarde, geralmente como as pessoas começam, eu comecei a trabalhar com 19, mas eu já comecei em trabalhos difíceis, então eu era técnica de enfermagem, eu trabalhava no Covid, então a transição de troca de carreira, principalmente eu perguntei também pra Paty o que eu fazia da minha vida, né, que eu ia trocar, e eu saí como técnica de enfermagem e fui pro marketing, uma coisa totalmente diferente da outra. E eu perguntava, será que eu vou? Será que eu vou ou não vou? E outra, né? Eu era CLT e eu fui pra PJ, então eu tinha aquele medo. Então, assim, sempre situações que eu... situações difíceis, assim, eu não sei o que eu faço, eu tô meio, né, meio perdida, assim, eu vou na parte. E eu sempre pergunto, aí eu vou já... Se eu entro aqui chorando, ela já sabe que eu vou. Quando ela manda mensagem perguntando, tá em casa, e eu já penso, meu Deus do céu. Porque a gente mora no mesmo condomínio, pra vocês entenderem. Então, por exemplo, a gente geralmente tá próxima mesmo uma da outra. Ou não, às vezes a gente fica mais de semana sem se ver. Sim. Uns 15 dias sem se ver, que nem parece que mora no mesmo condomínio. Mas quando ela pergunta, tá em casa, eu digo, ai, tô. Já sabe que é alguma bomba. O que que vai ver? Às vezes ela diz, vamos jogar, vamos fazer uma janta, né? Então eu pego algo que, assim, tem várias situações, mas essas é que me marcam porque é quando eu mais preciso. E às vezes eu não quero falar pro Kevin, porque, né, eu quero mais uma opinião feminina. Isso, ou mais uma, né? Porque o Kevin e a Duda, eles têm uma relação super bacana e conversam sobre tudo. Exatamente. Mas ela quer uma outra, ou mais uma, ou de alguém mais experiente. Isso, aí eu às vezes pergunto também pra minha irmã. Então, assim, eu gosto de perguntar pra eu ter uma análise. Não, independente do que ela me falar, às vezes eu vou concordar, às vezes eu não vou concordar. Ou às vezes eu vou fazer totalmente diferente do que ela me falou. Isso. Mas tem outras visões. Eu gosto de ter essas outras visões. E a Paty me traz essa visão. Então, assim, esses momentos me marcam muito. Porque eu me sinto que eu posso contar com ela, que eu vou mandar mensagem e ela vai estar ali. E ela vai estar ali.
Então, esse é os que mais me marcam. Isso. Ai, que lindo. Mas deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Quando eu tô nos meus atendimentos, eu atendo muitas mulheres e eu sempre falo sobre isso. Um dos maiores desafios de sogra e nora, que eu acredito, é porque, às vezes, e aí agora, né? Agora vocês me julguem. Mas na grande maioria das vezes, talvez hoje não tanto mais, mas as sogras veem as noras como alguém que chega para dividir o filho dela. E eu não vejo isso. Eu sempre fui muito ciumenta, assim. Hoje já trabalho muito isso, mas antes. E todo mundo dizia que o Kevin ia passar muito comigo porque eu era muito ciumenta. E eu sempre disse, se alguém tentar ser mãe do Kevin, vai arrumar uma briga comigo que não vai ter explicação, entendeu? Porque o Kevin tem mãe. Agora, a relação que a Eduarda tem com o Kevin é totalmente diferente da minha. É um lugar que eu nunca vou ocupar na vida. Eu não posso fazer absolutamente nada de diferente que a Eduarda faz com o Kevin, né? E eu troco o nome dos filhos, claro, né? A gente faz 50 anos, eu vou trocar. É o Kevin ou o Thiago. Eu não posso fazer nada do que a Duda faz. Assim como a Duda nunca vai ter a história de vida que eu, como mãe, tenho com o Kevin. Nunca. Porque eu sou a mãe do Kevin. Eu conheço o Kevin desde o... Eu fiz o Kevin, eu fiz a orelhinha, o nariz e tudo que ela gosta dele fui eu que fiz. Então são relações muito diferentes. E quando uma tenta entrar no lugar da outra ou querer que o rapaz dê atenção da mesma maneira, é que começa o rolo aí entre sogras e noras. Porque eu acho que Vamos lá, deixa eu fazer uma pergunta pra Duda, que é a nora aqui da situação. Como que tu acha que deve... O que tu... Não, vamos ver como é que eu posso fazer essa pergunta melhor. O que tu acha que é o comportamento, um bom comportamento de uma sogra a nível da relação do casal? Tu se relaciona com o Kevin, eu sou a mãe do Kevin. Vocês têm um relacionamento. O que tu acha que é o papel da sogra nesse relacionamento? Eu acho que é apoiar. Acho que é também respeitar. Acho também. Não sei dizer muito bem, mas eu acredito que possa, na minha opinião, ser isso, assim. É ter esse apoio. Porque, que nem tu falou, muitas das vezes as brigas, assim, entre noras e sogras são pelo fato das sogras terem muitos ciúmes dos filhos, né? Ou achar que a mulher vai tirar o filho da vida dela e aí ela não vai tirar, vai... Tem até aquela série que eu falei pra ti, do Ilhados com a Sogra. Ilhados com a Sogra, verdade. Lá tem muita coisa disso, muito, muito, muito. Que elas aprendem na série a como a conviver com a nora, ou, né, enfim. E elas falam isso no desabafo dela. Elas falam que elas têm medo do filho nunca mais procurar a mãe. Acha que a nora vai fazer com que ele nunca mais procure a mãe, que esqueça da mãe. Sim. E eu sempre falo, eu falo pro Kevin sempre, que ele tem que estar... às vezes ele não concorda com algumas opiniões, que eles gostam de debater os dois. A gente é do debate aí. Eles são do debate. Então, eu sempre falo pra ele, independente da opinião da tua mãe, cada um de vocês tem a sua. Mas você não vai deixar de procurar ela, ou de, sei lá, enfim, parar de falar com ela por esses debates ou coisa assim. Cada um de vocês tem opinião. E o Kevin entende isso. Mas tem muitas vezes que vai acontecer de não entender. Tu poderia, como uma nora que não é legal, tu poderia pegar esses momentos e dizer, deixa tua mãe pra lá, tua mãe é assim, vocês sempre discutem. Porque não é discussão, tá, gente? É debate. Eu tenho uma linha de raciocínio, Kevin ter outra. Às vezes a gente tem até a mesma, mas finge ter outra. Por quê? Porque a gente debate desde que ele é criança. Ontem nós entramos num debate aqui, a Duda fica no celular dela. Aí na hora que ele falou embora, ela disse, hoje ele vai dormir feliz, porque ele teve o debatezinho com a mãe dele, que fazia tempo que eu não estava debatendo. Eu dizia pra ele, não vou debater contigo. Aí ontem eu entrei não foi um debate, nós estávamos ali falando sobre um assunto, tal, eu tava falando e ele questionando.
Aí ela disse, hoje ele dorme feliz. Mas é porque ela entende e compreende ele. Ela poderia usar esses momentos pra fomentar um péssimo relacionamento ou afastar. Exatamente. E não vou romantizar. Existem noras que fazem isso e existem sogras que fazem isso. Assim. Mas não deveriam. Porque assim, como eu não posso ocupar o lugar da Duda no relacionamento dela com meu filho, né? O que eu, como mãe e mais velha e com inteligência emocional, vou fazer? Vou trazer ela para o meu lado. Vou ser amiga dela. Gosto dela de verdade. Mas se eu não gostasse, igual eu não entraria numa briga com ela. Porque nenhuma sogra deveria entrar numa briga com uma nora pela atenção do filho. Se eu defendo que a gente não deve brigar pela atenção masculina, né? Ou, por exemplo, a amorosa, né? Que diferente do gênero. Se a gente não deve disputar uma atenção amorosa por nós, por que a gente haveria de disputar um filho, gente? Entendeu? Eu não fiz meu filho pro mundo, eu fiz meu filho para viver a vida. Eu brinco não, eu falo sério. Eu fiz meu filho para Jesus, eu fiz meu filho para coisas boas, porque o mundo tá muito sujo. Então eu fiz meu filho para coisas boas. Mas eu não fiz para mim. E se eu não abrir mão dele com carinho, com respeito e respeitar essa pessoa que tá chegando para Duda, ela é uma filha para mim. Entendeu? Mas daí quando eles terminarem, se um dia eles terminarem, eu vou sofrer. E ela vai continuar na minha vida se ela quiser. Entendeu? Por quê? Porque eu tenho um imenso carinho e amor por ela, pela pessoa dela. Mas se não tivesse, eu também nunca jamais a trataria mal ou entraria numa briga. Se eu tivesse em algum momento uma nora que dissesse, eu vou, ok, vai lá, fica, entendeu? Se o Kevin conseguir vir de vez em quando, vem, se não conseguir, não vem. Porque a vida ela é assim, gente. Não adianta entrar na briga, porque ninguém ganha essa briga. Nem a nora. A nora que acha que ganha uma briga afastando um filho de uma mãe, ela tá perdendo uma companheira, ela tá perdendo uma amiga. Porque, né, Duda, o Kevin, muitas vezes, quando acontecem os desafios e que ele tá errado, eu brigo com ele. Eu não brigo com a Duda, eu brigo com ele. Quando a Duda tá errada, a gente conversa, né? Mas, e conversa com muito respeito, porque ela é minha nora. Agora, ele que é meu filho, quando ele tá errado, o bicho pega pro lado dele de um jeito, né, Duda? Que não é fácil, não. Sim. Entendeu? Porque eu digo que eu criei homens. Eu criei o Kevin como homem, tô criando o Thiago como um homem no sentido de ser protetor, provedor, carinhoso, atencioso. E se ele não for assim, eu caio de pau em cima dele. Entendeu? Porque eu quero que ela seja bem tratada do jeito que ela merece. Tudo que o Kevin não faz, talvez ainda não faça por não conseguir, mas que ele faça tudo que ele consiga. Entendeu? Eu sempre disse, então não tem um relacionamento. Se tu não vai se dedicar pra essa pessoa, respeitar essa pessoa, estar ao lado dela, não tenha. É melhor não ter do que ter mal tido, né? Agora, Duda, conta aí pro pessoal. Eu gostaria que tu contasse pro pessoal, porque a Duda tem 24 anos, né? Eu tenho 47. A Duda tem uma visão muito mais nova, né, da situação. O que tu imagina que vai ser quando tu tiver uma nora? Como é que tu imagina se relacionar com a tua nora no futuro? Boa pergunta. Eu acho que vai ser tranquilo. Eu sou uma pessoa que, se a pessoa é boa pra mim, né? Não é que eu vou ser ruim, mas eu vou ser boa pra ela. Eu sou a pessoa que a pessoa... É ruim isso, mas eu sou a pessoa que... A pessoa pode ser ruim pra mim, mas eu vou pensar sempre, mas ela tá melhorando, eu vou pensar, eu vou ver o lado bom dela. Então, eu acredito que vai ser uma relação boa. Eu brinco, eu acredito, eu me vejo, né, no futuro como uma boa sogra. Total, assim. E o que faz uma nora se sentir acolhida? De verdade, o que faz uma nora se sentir acolhida? O que faz a nora se sentir acolhida? Eu acho que tratando ela bem. Eu me sinto acolhida porque eu vou falar e vou responder, mas já falando também. Eu me sinto acolhida porque tu me trata bem, tu me deixa literalmente assim em casa, mas em casa, como eu digo assim, eu posso, que nem tu falou, eu posso me abrir contigo, eu posso falar coisas que estão me incomodando, não. Então, acho que tratar bem me faz me sentir acolhida totalmente. E eu acho que mais isso. Se
tratando bem, tudo, eu já me sinto bem. Assim, então eu acredito que eu passaria isso também pra eu, sendo sogra no futuro, eu também faria o mesmo. E ser acolhida, no caso, esse tratar bem que a Duda tá falando, eu acredito que vem de um lugar que mesmo quando a Duda não está certa, ou quando a gente não concorda, eu falo isso a tratando bem. Eu falo isso com respeito. Eu falo isso com um lugar de educação. Eu nunca jogo na cara, eu nunca digo eu que sou a mais velha aqui, me respeita, tu tá chegando agora, tu não conhece meu filho. Exatamente. Deixa eu contar o que aconteceu ontem. Eu e a Duda fomos pro centro juntas, almoçar. Ela tinha os compromissos, eu também, no centro de Porto Alegre. A gente foi de trem, eu fui fazer minhas coisas, ela dela, mas nós almoçamos juntas. No caminho, a Duda falou uma coisa, tipo assim, ela não vou falar o contexto, mas ela disse assim, ó, eu oro tanto pra Deus, pra X coisa com o Kevin. Tá. E aí eu disse, sim, porque na verdade sempre teve um pouco disso, enfim, darará. Depois em casa, depois de um tempão eu tava pensando e eu disse assim, quando eu falei pra Duda que eu sempre achei X coisa e que eu também sempre orei muito, eu senti que eu meio que desqualifiquei a oração dela, entendeu? Ela tava como nora me contando que orou pro marido dela X coisa. Por que eu botei a minha oração junto, entendeu? A minha é óbvio, eu sou mãe. Tanto que depois eu mandei uma mensagem. Aí era de madrugada, eu acho, bem de tarde da noite. Eu mandei uma mensagem pra Duda agradecendo por ela orar pro meu filho, que ela é uma boa companheira pra ele, agradecendo tudo isso. Mas é porque depois eu fiquei pensando, poxa, ela me contou que tava orando pelo meu filho, e em vez de eu só dizer, muito obrigada por isso, eu fui lá e disse que eu também orava e que eu sempre imaginei que X coisa, né? Enfim, era X coisa. E aí eu pensei, isso não se faz, entendeu? Porque eu, como mãe, orar por ele é o mínimo que se espera, entendeu? Agora, tu, como esposa, como parceira e como companheira, merece todo o meu amorzinho por isso, gente. Porque uma mulher que ora pelo seu marido edifica seu lar. E eu não sou uma pessoa religiosa, mas eu acredito na energia que a gente coloca, né, na vontade do outro. Agora, Duda, se tu tiver perguntas para mim, aproveite. A Duda só vai beber dia 18 numa festa, ela tá sem beber, então só eu tô tomando vinhozinho. Aquela água pra mim? É pra nós dividirmos. Porque às vezes a gente toma uns talagaços aqui que só desce com água. Deixa eu pensar. Ela vai pensar, gente, porque a gente não combina nada. No Conversas que Viram Pontes é isso, a gente senta aqui e deixa fluir. Eu tenho curiosidade de saber o que tu achou de mim na tua primeira impressão, assim, que tu teve. Também fiquei curiosa pra saber qual foi de mim. De ti. É. Primeira vez que eu te vi. É. Bom, a primeira vez que eu te vi, não dá pra formar muito uma impressão, né? O que eu te achei? Te achei linda. Que guria linda, que guria divertida, comendo pra caramba. Porque eu acho que a visão que eu tenho do nosso primeiro encontro não é Santa Catarina. E agora tu vai lembrar também. Porque a Duda não é boa de memória mesmo. Eu não sou. Eu sou melhor que ela, vou te lembrar. Foi no shopping. Aqui em Canoas, quando eu vim de Santa Catarina. Sozinha. E a gente foi almoçar no shopping. Não lembrei. Tu e o Kevin, o Kevin, eu e o Thiago. Eu tinha descido sozinha pra ver a mãe, eu acho, alguma coisa assim. Acho que foi antes de tu ir pra Santa Catarina. Será? Ou não? E agora? Qual das duas é mais desmemoriada? Mas a primeira eu tenho a impressão que o nosso primeiro encontro foi no shopping no Novo, aqui em Canoas. E tu tava comendo, obviamente nós estávamos comendo um McDonald's. Tu tinha chego do trabalho. A Magnífica quer aparecer. Ela quer aparecer. Não é pra pular na mesa. Tá, enfim. Eu... eu acho que a primeira imagem que eu tenho é essa. Achei tu linda, divertida, gente. A Duda, ela é muito divertida. Ela se controla um pouco na minha frente, que eu já sei que às vezes atrás atrás ela é mais soltinha, já disse pra ela, não precisa, porque eu era mais maluca, né? Hoje eu sou um pouquinho menos, mas eu na idade dela eu era umas 3 vezes mais maluca que ela. O Kevin já falou pra ela também. Mas enfim, divertida, bonita, mas o mais, assim, a impressão tua conforme foi passando, assim, nos primeiros momentos, é que mesmo muito nova, tu tem 24, tu tinha 20 anos. 19 para 20. 19 para 20. Muito nova, tu simplesmente abraçou meu filho. Ele era mais velho, mas naquele momento tu foi mais madura. E disse, bom, vamos resolver X problema dessa maneira. E resolveu, e abraçou, e foi. Então, pra mim,
olhando isso, eu te vi uma mulher, uma menina, né? 19 anos, uma menina, mas muito madura pra tua idade, resolvendo as situações, resolvendo as questões. Gente, ninguém é fácil na vida. Meu filho não é uma pessoa fácil, não. Entendeu? A Duda também não. Nem eu. Todo mundo tem suas dificuldades. Mas a Duda abraçou a dificuldade. Para, Maggie. Para. Abraçou a dificuldade, é a mão que ela quer. Abraçou toda a dificuldade junto com as coisas boas e eles começaram uma vida. Então, eu te vi uma mulher muito madura. Naquele momento. Mesmo sabendo que tu tinha teus medos, tuas coisas. Aí depois, claro, a gente foi conversando mais, se conhecendo mais. E foi rolando, né? Mas a sensação que eu tenho até hoje é que, claro, tem coisas que a gente ainda tá fluindo na vida. É normal que a Duda me procure, principalmente nas questões profissionais, às vezes de relacionamento. Por quê? Uma, porque eu tenho quase 50 anos. Outra, porque eu já trabalhei em vários empregos, eu já tive alguns namorados. Então, obviamente, eu tenho mais experiência. Fora isso, desde 2019 eu trabalho com isso. Eu trabalho com a mente humana, eu trabalho com emoções, eu trabalho com tudo isso. Então, é claro que ela vai me perguntar e eu vou fazer o melhor que eu posso. Dentro né, das questões. Já teve vezes da Duda dizer, eu quero conversar contigo. Vou te ouvir. Mas tu vai me ouvir como terapeuta ou tu vai botar sentimento no meio? Eu pensei, vai falar do meu filho. Se tá precisando. A Magni. Tá precisando, vem que eu vou te ouvir como terapeuta. E realmente foi assim. Foi. E eu não passei sabão em ninguém. O que era certo era, o que era errado era. E eu sempre fui assim, não importa quem é, mesmo que seja eu. Errei, acertei. Fazer o quê? Todo mundo erra e acerta, né? Sim. Enfim, tem mais alguma pergunta que você queira fazer para a sua sogra? Não tinha pensado. Sem pensar. O que tu quer mais? Ai, não sei. Não? Nenhum? Se pensei aparecer, você me fala. Tá. Agora, enquanto isso, vamos lá. Tu já passou por alguma coisa e mudou de opinião? Já passou por alguma coisa, aquilo que aconteceu na tua vida, que tu tinha uma opinião, tipo, se isso acontecer na minha vida, eu vou fazer X coisa. E aconteceu, e aí tu fez diferente, mudou de opinião a respeito do assunto? Tá, eu fiz, aconteceu. Fala de novo, assim, pra eu entender melhor, assim, o contexto. Uma situação que aconteceu na tua vida, seja você ou alguém fez, que tu pensou, se acontecer, eu vou fazer X coisa. Mas não fez, e aquilo ainda mudou tua opinião. Quando aconteceu, tu pensou, realmente é diferente quando acontece do que quando eu imagino. Sim, eu total a minha vida profissional. Total. Eu sempre imagino algo que vai acontecer, vai dar muito certo, às vezes acaba me decepcionando. Que é quando eu vou correr pra paz. E quando acontece assim, tu muda a tua opinião? Muda minha opinião, total. Muda minha opinião. E aí eu começo a encarar aquilo. Até, resumindo, tinha coisas, na carreira, quando eu troquei a transição, assim, que eu achava que o Kevin não tava me apoiando. Eu vinha, falava pra parte, eu acho que não. Só que quando eu comecei a perceber que ele estava, e eu comecei a ver aquilo, assim, eu comecei a lidar. E aí eu fui, mesmo assim, eu achando que ele não me apoiava, mas eu sabia que ele estava me apoiando. Mas eu tinha um pé atrás. Então, quando aquilo começou a acontecer, e eu comecei a realmente a ver que ele estava, que ele viu que eu consegui, então aquilo pra mim foi algo que eu É tá que dando uma coisa importante a respeito de apoio é a gente entender que nem sempre ele vem da maneira que a gente quer. Exatamente. Né? Exatamente. Então, tipo assim, a pessoa não tá me apoiando. Daqui a pouco ela é a pessoa que mais está te apoiando. Exatamente. Ela pode não estar te aplaudindo, ela pode não estar sendo falsa. Porque a gente gosta muito da falsidade, né? A falsidade, ela vem, ela agrada a gente, ela diz que a gente tá linda, que tá tudo perfeito, que a gente é maravilhoso. Então, a falsidade é algo muito agradável pra gente. Agora, certos apoios reais e verdadeiros, eles vêm de um jeito que a gente não gosta. Muitas vezes. Exatamente. E a gente pensa, mas essa pessoa tá sendo tão rude, às vezes, né? E às Será vezes... que tá mesmo me apoiando? E às vezes a pessoa realmente tá certa.
E aí tu fica tipo, bah, a pessoa tava certa mesmo, né? E aí tu vai lá, né, pede desculpa por não ter acreditado, Mas isso é lindo, gente. Isso aí é uma ótima qualidade. É reconhecer, né? Isso. É reconhecer. Tem gente que morre sem Sem reconhecer. reconhecer. E Olha, aí, eu sou difícil também, eu não vou que é a coisa mentir, mais fácil do mundo que é é a ali, coisa né? mais fácil. Às vezes eu fico, tipo assim, ó, batendo pé, mas quando eu vejo que realmente eu errei, assim, tá, vou lá pedir desculpa. É difícil, mas eu peço. E como é ser jovem em 2026? Ah, eu adoro. É? Eu adoro dizer. Qual que é a parte que tu mais gosta? Ah, eu adoro viver minha vida. Eu adoro sair. Eu adoro. Independente, não é só sair pra festa. Adoro sair pra festa também. Mas é sair pra conhecer lugares, ter uma experiência. Não que quando a gente for ficar mais velha, a gente não faça isso, mas é diferente mais jovem. Parece que a gente quer viver mais, parece que tem mais, como é que se diz? Disposição. Então, eu adoro ser jovem, adoro. Eu adoro. Todo mundo que me conhece sabe o quanto eu adoro eu ser jovem. Falo assim, nossa, às vezes eu canso do que tu tá vivendo. Mas eu gosto de ser assim, eu sempre fui assim. Desde quando eu era bem mais nova, né? Com uns 14, 15 anos. Já estava sendo jovem. Eu já tava sendo jovem. E tem algo ruim Adoro. em ser jovem? Ai, tem. Tem. A gente acha que a gente é jovem e não tem dificuldade. Que a gente vai ser jovem. A gente lá na nossa, tipo assim, jovem, mesmo 14 anos, a gente acha que quando a gente chega com a minha idade, 24 anos, eu já vou ter uma casa, um carro, a minha vida vai estar no auge, eu vou estar rica. E a gente chega na idade e a gente vê a dificuldade que a gente tem pra tentar assim, ó. Então, não é frustrante, que eu digo. É aprendizado. É aprendizado. Cada pessoa tem suas condições, sua situação, a gente trabalha pra isso. Não é que a gente nunca vai ter o que a gente quer, mas a gente tá lutando pra isso. Mas é aquela expectativa. Mas aquela que a gente cria, que a gente vai estar formada, que a gente vai estar bem sucedido, não sei o quê. Na minha não deu essa. Deu uma A murchada. gente não cheguei nessa parte ainda, mas eu ainda sou jovem, como eu digo. É. Ainda tem chances. Ainda tem chance de Olha ter. que legal isso, gente. Por isso Mas que eu é digo pra muito- vocês. Não tem roteiro, mas sai cada uma aqui. Sim. Que não tem como. Eu lembrei da do Thiago, né? Dizendo do nada que ser criança é muito difícil. E aí agora a Duda nos surpreende com a parte difícil de ser jovem, que realmente é essa. Porque a gente cria toda uma expectativa. Eu também, gente. Eu achava que aos 30 anos, pra começar, eu achava que 30 anos era velha. Quando eu tiver com 30 anos, eu fazia um cálculo mental que quando o Kevin tivesse 17, eu teria 47. Eu me achava. Também não, Thiago. Quando o Kevin tivesse 17. Não. Quando eu tivesse. Quando o Kevin tivesse 30, Isso. eu teria 47. Isso aí. Esse era o cálculo que eu fazia. Aí eu me achava jovem, assim, sabe? Porque, pô, 30 para 47 é uma pouca diferença. E na minha cabeça, nós dois estaríamos velhos. Né? Isso lá com 17. Agora que eu estou com 47, eu já penso um pouquinho diferente, entendeu? Eu acho que daqui a pouco, assim, a idade, ela vai chegar lá pelos 70, 80, talvez. Pra mim, agora, 40, 50 é, ó, tchutchuco. Total. Ai, Duda, eu adorei conversar contigo. Também. Eu acho que a gente é desafiador quando eu chamo as pessoas pra conversar comigo. Todo mundo diz, mas o que eu vou falar? A Duda falou, o que eu vou falar? Eu digo, não sei. Falei, tô nervosa, não sei o que eu vou falar. Eu digo, eu também, não sei. Porque a ideia é exatamente essa. É não ter script, é não ter roteiro, é que as conversas venham, que as perguntas venham, que as situações venham. Hoje, nesse Conversas que Viram Pontes, eu estava ansiosa pra gravar ele. Porque, assim, não é por mim ou pela Duda, é pela nossa relação e como que ela pode somar na vida de outras pessoas, entendeu? Daqui a pouco a gente conversou coisas aqui que alguma sogra, alguma nora vai ver, vai ser disruptivo, vai mudar alguma coisa, né? E aí essa conversa também vai virar uma ponte. Eu vi uma sogra e uma nora falando, uma pensa assim, outra pensa assado.
E aí isso vai... A ideia não é, gente, eu vou dizer, o vídeo do Thiago, o primeiro vídeo do Thiago, que quando eu comecei o Conversas que Viram Pontes, o Thiago disse, posso ser o primeiro a gravar? Se pode. Gravamos, eu fiz aquele corte, eu botei total despretensioso, já tá passando de 2 milhões, viralizou super rápido. Mas a intenção, tanto que eu já nem quis gravar mais com ele, eu ia fazer um quadro que era, ainda vou fazer, que é opiniões de mãe e filho, porque nós somos gerações muito diferentes, dando opinião sobre as coisas, eu acho que vai ser bem legal para quem ouve. Mas eu segurei esse quadro, porque a minha intenção não é usar o Thiago ou o jeito dele, que ele é extremamente inteligente, comunicativo, para fazer viralizar. Ou minha conversa com a Duda, ou minha conversa com qualquer pessoa. A ideia desse quadro é realmente o que o nome diz, conversas que viram pontes, que essa conversa possa chegar até o coração de outras pessoas, de outras famílias, que as nossas histórias, contadas ou não, muita gente vai sentir, porque a vida ela é feita de energia, frequência e vibração, então talvez vocês vão sentir uma química diferente, vão pensar, que bacana se eu puder ter isso com a minha nora, e vão entender o que eu e a Duda falamos aqui. É uma construção. A gente se gostou desde a primeira vez, mas ela me conquistou por atitudes e eu conquistei ela por atitudes. Hoje eu tenho a confiança dela, ela sabe que ela pode contar as coisas pra mim, que eu não vou correndo contar pro meu filho. E eu nunca vou defender meu filho na frente dela só por ser meu filho. Quem tiver razão vai ter, quem não tiver não vai. Eu também evito ao máximo me intrometer de fato na vida deles. Eu sou uma pessoa curiosa de natureza, então vão aonde? Vão comer o quê? Né? O quer ficar louca. Eles falam, mãe, tu é muito curiosa. Cara, mas eu faço isso com as minhas amigas, eu faço isso com todas as pessoas. A Duda entende ainda mais que meu filho. Que é o meu jeito, eu não precisa nem responder, entendeu? Eu vou perguntar, se não responder tá tudo certo, porque eu acho que é mais um hábito de perguntar, de falar, do que realmente querer saber. Mas eu não me meto, eu só entro quando eles falam comigo, quando eles pedem um auxílio. Nunca aconteceu, né, Duda, até hoje, de eu me meter, de eu chamar e dizer, olha só, eu acho isso ou eu acho aquilo. Mas eu tenho os meus achômetros. Eu só não exponho eles se ninguém me perguntar, porque eu respeito. Só quando a gente pergunta. Porque eu respeito a relação da minha nora e do meu filho. Então eu guardo os meus achômetros pra mim, porque o meu achômetro não muda o mundo, né? Não adianta eu chegar e dizer, eu acho que você deveria ser diferente nisso, porque não tem que achar nada. Quem tem que achar é o Kevin, quem tem que achar é a Duda, quem tem que achar é vocês. Cada um de nós acha o que tem que mudar em si ou não. Se eu não chegar à conclusão do que eu preciso mudar em mim por mim mesma, não adianta ninguém falar. Então, os meus achômetros são meus. E eu respeito muito a relação deles. E espero nunca ficar caduca e deixar de respeitar. Porque pode ser que eu fique, né, velha, meio aquelas velhas meio intrometidas. Vai saber o que muda na mente da gente, né? Aí tu atura, porque daí tu já aguentou um monte de anos de sogra boa, legal e bacana. Mas a velha tá maluca mesmo, deixa ela. Aí tu vai entender, porque o meu coraçãozinho é bom. Duda, obrigada, meu amor. Obrigada, amei. Adorei. E é isso, gente. Vocês vão ver recortes. Depois eu vou botar ele completo lá na outra plataforma, mas aqui vocês vão ver alguns recortes das nossas conversas. E é isso. Espero que elas virem ponte na vida de vocês. Beijo. Beijos.